Então, o segundo momento é definir o protocolo de seleção, ou seja, o que eu vou incluir dentro do meu portfólio bibliométrico. Vou chamar assim para facilitar nosso entendimento. O que vai ser nosso portfólio? Vai ser os artigos que a gente vai ter à disposição para desenvolver a nossa revisão sistemática. Então, definir quais as palavras eu vou buscar nas bases. Isso foi o primeiro procedimento que eu pedi para vocês investigarem quando digitou Covid. Então, o Fábio diz que não encontrou muita coisa. Já o Rodolfo comentou 550 resultados aproximadamente no portal CAPES. Então, Rodolfo, é bom comentar um paralelo com aquela pergunta que você fez, se só no Web of Science é suficiente. No Web of Science você consegue justificar. Se você falar que pesquisou no portal de periódicos da CAPES, não. Você não consegue justificar. O portal tem uma série de limitações e já o Web of Science é uma ferramenta amplamente conhecida na literatura, tá? As meninas Letícia e Pablini encontraram só com Covid-19 82 mil referências e a Michelle encontrou 200 mil, se eu não me engano. E aí dentro dessas pesquisas, o que a gente começa a investigar? A gente abre alguns artigos para verificar se tem alguma palavra que a gente deixou para trás, que pode ser importante, como por exemplo, eu vi alguém, acho que foi a Jasmine, quem comentou que pesquisou SARS-CoV? A Jasmine, isso. A Jasmine encontrou 2 mil resultados. E aí vem aquela questão. Como o SARS-CoV é um nome, se eu não me engano, científico do Covid, será que a gente não deveria incluir? Porque quando eu estou falando de Covid, seria um termo popular, né? E eu estou fugindo um pouquinho da questão científica. A gente vai ter, durante esse processo, que definir assim, eu quero fazer uma revisão de literatura científica para a população comum, e aí eu vou atacar só com Covid-19, é uma questão que vocês devem entender que não é certo e não é errado. Você vai ter só que saber justificar. Se você pretende publicar numa Nature, numa Science, o nível de caráter científico tem que ser enorme. Por outro lado, são revistas que gostam de ter artigos direcionados para essa linha, um pouco mais popular e um pouco mais dinâmicos. Só que aí entram outros critérios. Nature e Science publicam revisões de literatura? Será que aceitariam, em caráter de exceção, uma revisão de literatura? Justamente porque o pessoal tá pé da vida com gente como Donald Trump. Não sei se vocês viram um editorial acho que foi da Nature, né? O editorial da Nature, do Thorpe, o editor-chefe, me corrijam se eu errei. E ele falava assim, por favor, senhor presidente, respeite a ciência. Então, Rodolfo, SARS-CoV, 300 resultados, você deixou muita coisa para trás se você comparar com quem pesquisou no Google Acadêmico. Então, né, cabe aí uma... SARS-CoV reduz o número de... Sim, SARS-CoV reduz, ok, mas eu posso procurar os dois, um ou o outro, e ver assim, se eu não vou perder. Aí é que vai essa questão dos termos booleanos. Eu vou ter artigos que utilizaram o nome COVID e vou ter artigos que não utilizaram COVID, mas usou, por exemplo, SARS-CoV-2.
E vai ter artigos que abordaram os dois. Beleza, esse vai ser pego na minha busca com um ou com outro. E aí essa parte inicial vai ser bem interessante. Teve alguns artigos que eu mostrei para vocês o sistema de busca. Deixa eu localizá-lo aqui. Não é esse, não é esse. Eu acho que foi esse artigo aqui que comentou o sistema de busca booleana que ele fez. Booleana é que você vai buscar palavras-chave com e ou seja, o e eu vou falar tem que ter as duas palavras. O ou vai falar basta que tenha uma dessas palavras. Aqui, o artigo da hidrobiologia. De quem que é esse artigo mesmo? É o Skimera, né? Vamos lá, na página 3, ele vai falar aqui, ó, no dia tal, eu consultei a literatura do Web of Science. Ah lá, Rodolfo, tá vendo? Só literatura do Web of Science. Você não abriu ele aqui, né? Ah, desculpa, pessoal. Pera aí, eu não tô compartilhando, né? Eita. Falha minha. Pronto. Vejam lá. Aqui você tem, do lado direito, a forma com que ele desenvolveu. Essa forma, ela é importante para você conseguir refazer essa pesquisa. Novamente, fica mais um tip, mais uma dica para quem vai fazer revisão sistemática de literatura. Você precisa ser claro no método que você fez. Isso significa que eu posso refazer essa pesquisa. Qualquer um vai, com o mínimo de conhecimento em literatura científica, poder repetir esse processo. Então você olha como ele fez a busca e você percebe o seguinte, olha, aqui são os meus critérios de seleção de artigos. Eu peguei a base da Web of Science, do período de 1900 até 2014. Nossa, que interessante. Esse artigo foi publicado em 2000 e... Fez a pesquisa em abril de 2015. Olha, pesquisa bem parecida com a nossa, hein, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui. Esse é o Skimera, né? Hidrobiologia. 2016 esse artigo foi publicado. E a pesquisa acabou em 2014, ou seja, ele fez a pesquisa em abril, só foi publicar um ano depois. Então, é normal que isso aconteça pelo menos, né? Ou seja, publicou razoavelmente rápido essa pesquisa. Sobraram, então, 78 artigos. Veja, olha só como você consegue refazer essa pesquisa. Você vai lá no Web of Science, pega essa combinação que ele colocou, booleana, tem o campo lá para isso, você faz a pesquisa e consegue esse mesmo resultado que ele conseguiu. E aí, depois que ele faz a pesquisa, ele fala, ó, 297 records, né, materiais, trabalhos. E aí ele vai contar logo depois o filtro de seleção, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas aqui é o critério de inclusão. Então, quem eu vou incluir? Vou dar os exemplos aqui. Ó, ele pesquisou a palavra diversidade funcional entre aspas. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou dar um zoom nessa parte. Conseguem ver bem? Tá bom. Então, a palavra está entre aspas. O que significa isso? Aí é uma coisa computacional, é bom vocês saberem porque é importante para uma revisão sistemática. O método está claro, mas existem coisas implícitas aí. Quando a palavra está entre aspas, é porque eu quero que busque exatamente essa palavra. Então, eu não estou procurando só funcional, só diversidade. Ele procura exatamente diversidade funcional. A mesma coisa por riqueza funcional.
Então ele está procurando exatamente riqueza funcional. Tem um OR entre eles. Quando ele coloca esse OR, significa eu quero trabalhos que tenha pesquisado pelo menos diversidade ou riqueza funcional. Basta que tenha pesquisado isso. Ou também tenha pesquisado evenness. Eu não sei o que é evenness. Evenness functional. Functional evenness. Mas também, um desses três. E tem um quarto, né? Divergência funcional. Então, um desses quatro. Como será que ele descobriu que são essas palavras que aparecem? Essa pesquisa prévia que a gente faz é justamente para identificar se essas palavras contempladas incluem, até porque ele está pegando texto lá de 1900 para frente, né? Você vai ter palavras que já mudaram ao longo do tempo e os artigos seminais podem ficar para fora. Né? Olha lá, ó, regularidade funcional. Esse OR que saiu em minúsculo, não se preocupem, é um pequeno erro na digitação. É um erro tipográfico que a gente chama. Complementaridade funcional. E assim vai. Depois, se vocês perceberem, esse monte de OR, ele fecha o parênteses. E aí ele vem com um E. Aí nesse E vem invertebrate, entre aspas, com asterisco. Or macroinvertebrate, sem o E, com asterisco. Muito bem. Eu vou explicar a segunda parte do E e aí eu volto para fechar essa pesquisa. O invertebrate asterisco significa o seguinte, ele quer que busque invertebrate e qualquer palavra que termine com... que tenha significado, que tenha inicialmente o termo invertebrate. Então ele vai ter invertebrates, invertebrate, invertebrating. Tudo isso vai ser incluso por essa palavra. Ou vai ter o macro. Ele poderia ter incluído um asterisco antes do invertebrate, para incluir macro e sem macro. Mas aí também entraria os micro invertebrates. E aí provavelmente não é de interesse dele saber de micro. Tem microinvertebrados, né? Se tem um nome macro. E aí... mas ele quis evitar que entrassem esses tipos na busca. E o asterisco tem essa função de pegar qualquer sufixo ou prefixo ali depois daquela última letra. É essa função. Muito bem. O que é o E no meio dessa história? E pode perceber que os termos do OR estão entre parênteses. Antes e depois. Quando ele faz essa busca, ele está falando o seguinte. Busca para mim esses primeiros OR, qualquer artigo que tenha essas medidas de funcionalidade. Pode ter, qualquer artigo pode ter essa. Só que eu vou direcionar todo mundo dessa turma para estudos que tenham também invertebrate ou macroinvertebrate. É esse tipo, é por isso que tem esse parênteses separados, porque se eu coloco esse E sem o parênteses aí, se não tivesse esse parênteses, ele ia fazer o seguinte, qual é o último termo de funcional? É a redundância funcional. Então, ele ia buscar só artigos de redundância funcional que estivessem com o termo invertebrate. Tá? É meio que uma função de multiplicar e somar. O OR é uma soma. E o AND é um critério de separação para multiplicar. O macroinvertebrate, nesse caso, ele ia ser um termo, se não tivesse o parênteses, tá? Se não tivesse nenhum parênteses aí, ele ia ser um termo comum para você procurar tudo isso daí. Ou seja, ele ia te dar um monte de artigo que pesquisou macroinvertebrate
e não ia ter nada a ver com essas medidas de diversidade, riqueza, divergência, regularidade, etc. Então, booleanamente falando, ele foi muito didático, muito claro no que ele fez de pesquisa. Obviamente, um artigo de literatura, de revisão de literatura, que a gente está preocupado em divulgar a ciência, a gente não vai ficar explicando isso detalhadamente, tá? Não vai ficar, eu coloquei E aqui por isso, isso e isso. O que todo mundo vai fazer, a maioria, vocês vão ver, eles só vão colocar os termos. E depois eles vão apontar os critérios de exclusão. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Acho que esse ponto foi bem claro. Eu vou pegar algum outro artigo para a gente olhar aqui. Vou pegar um do Wenslin de 2014 para ver se aparece esses. Compartilhar esse daqui com vocês. Aproveitando que eu localizei a pergunta de pesquisa aqui, né? Quais são as bases teóricas capazes de informar o fragmento da literatura relativo à avaliação de desempenho de programas de eficiência energética? Então, novamente aquela questão que tinha feito, né? Avaliação de desempenho e eficiência energética. Ou tinha um que tinha feito ecoeficiência. Né? Muito bem. As palavras-chave. Olha só como ele construiu nesse artigo. Ele preferiu montar uma tabela. Ele não fez o critério booleano, a digitação booleana, igual foi apresentado lá, mas ele colocou aqui o termo e, para falar a verdade, não ficou bem colocado, no meu ponto de vista. Porque se eu pegar o eixo 1, Performance Evaluation, esse E com cada um desses, provavelmente. Então aqui teria um OR entre eles. Não sei se ele vai comentar que ele faz esse tipo de análise. Identificação. Não, aí aqui já vai para a base de dados, que a gente vai daqui a pouco. Mas isso aqui é uma construção que pressupõe que entre esses teria um OR. Então seria essa palavra, and, abre um parênteses, esse termo, or, efficiency indicator, or, energy indicator, or, energy savings, or, energy consumption, fecha parênteses. Essa foi uma primeira busca. Aí teve outra busca com performance assessment e os mesmos termos no eixo 2. Tá? É isso o segundo item lá da busca que a gente faz. Greg, está acompanhando? Greg, is everything okay? Oh. Aí, pessoal, aconteceu um pequeno... ok. Segundo procedimento, as fontes. Aí o Rodolfo comentou. Quais as bases? É suficiente pesquisar na Web of Science? Então, já vimos naquele artigo que foi só na Web of Science que ele pesquisou. Não justificou. Provavelmente ele deve ter justificado de alguma outra forma, ou mesmo o revisor achou que não era necessário. Mas de toda forma, aquilo lhe serve de comprovação, inclusive, Rodolfo, para você, se alguém criticar, por que você fez a pesquisa só na Web of Science? Você fala, olha, eu fiz igual o fulano fez, eu consultei só a Web of Science e quis atualizar a minha pesquisa, né? Atualizar as referências. Para mim é uma justificativa. É um pouco simples, tal, porque muitas vezes a gente usa um artigo que não é uma grande referência. Se você usa o pai de todos
falar, ó, eu fiz igual fulano, e ele é o pai de todos, ele é o seminal, ninguém mais pergunta nada. E é difícil que alguém pergunte alguma coisa que um artigo seminal fez. Isso aí é um protocolo, porque um revisor geralmente conhece essa literatura e sabe que não precisa explicar coisas tão simples assim, muitas vezes, né? A gente está olhando as bases, né? Bases de dados, ó, esse próprio artigo aqui, ó. Quais as bases ele consultou? Scopus, Copendex, A IEEE. gente não tá vendo. Ai, caramba. Toda vez eu esqueço, pessoal. Vocês me lembrem mesmo. Eu vou pegar a tela inteira agora, porque eu vou apresentar alguns artigos e a gente vai vendo as bases. Importante é que você cite qual a base você consultou. Isso faz parte da declaração do método que você aplicou. Olha só, esse artigo aqui, né? Conseguem ler bem? Bancos de dados? Consegue? Tá pequeno? Eu vou ampliar. Deixa eu tirar o... Tá meio chamuscado. Não, é a definição da própria figura. Melhorou. Agora ficou melhor, né? Isso. Então aqui, ó, consultou Scopus, Copendex, IEEE, Easy Web of Knowledge, que é o Web of Science, e InSpec. Não sei se vai comentar. Vai fazer um... Só comentou que selecionou as bases. Ó, isso está escrito aqui, ó. Selecionando 5 bases. Ponto. É justamente, não é muito o foco da gente ficar descrevendo por que selecionou isso. Isso é muitas vezes a resposta que a gente dá para revisor. Ele comentou aqui no parágrafo de baixo, só que ele verificou o alinhamento das mesmas com o assunto de pesquisa. Para a definição da aderência de seu conteúdo, realizou-se a leitura de seus temas e assuntos publicados. Isso daqui foi para a gente verificar a aderência, ou seja, se os artigos tinham coisas que estavam alinhados com as perguntas com a pergunta de pesquisa. Não tem nada a ver com as bases, não. Pode parecer ambíguo, mas o que ele quis dizer foi isso. Vamos olhar outro artigo aqui. Vamos pegar o Holland, que estava aberto. O Holland, ele vai fazer aqui a pesquisa. Ó, todos... Ocultar barra lateral. Vocês conseguem ver aqui, ó, essas palavras que estão aqui em cima. Pantera, species names e pelo menos uma das seguintes palavras: ataque, atitude, coexistência, human-wildlife conflict ou livestock. Aí ele vai depois mostrar no arquivo suplementar isso. Não vou entrar aqui, quem quiser depois dá uma olhadinha. E aí, all results from. Aqui vem as bases: Web of Science, como também 100 resultados do Google Acadêmico. Devido ao número de artigos usando o Google, a busca completa, ou screening, a visualização, né? A visualização completa não foi possível. Bom, não vamos entrar nesse detalhe. E aí ele vai montar aqui depois alguns critérios de exclusão, tá? Vem aqui para frente as análises. Vamos dar uma olhada em outro artigo aqui. Vamos ver o Valmórbida. Quais as bases que ele utilizou? Aqui.
Vamos mais para frente. Metodologia. Então, usou pronoun se, né? Vamos lá. Olha lá. Primeira fase. Determinação do portfólio. E aí vem a parte inicial. Olha lá. Objetivo. Selecionar usando literatura referente ao tópico Performance Evaluation of University Rankings. Não foi mais detalhista. Ah, tá. Não, aqui é critério de exclusão também. Vocês conseguem ver bem essa figura? Então, onde ele buscou? No EBSCO, Web of Science, Scopus, ProQuest, Emerald, Science Direct e Copendex. São as bases que ele utilizou. Ah, aqui, né? Tá aqui o termo booleano, ó, pessoal. Desculpa aí. Usou performance measurement, or, and, e aí colocou asterisco em ranking, porque pode ter rankings. Ele poderia ter colocado rank e o asterisco para buscar ranks também. Ranked, coisas assim. League table, university, e aí tem asterisco aqui, porque tem alguns que vão buscar em outra língua, universitar, por exemplo. Higher Education, College. Então, inicialmente com isso, 560 artigos, aí aqui vem os critérios de seleção. Não vamos falar deles agora. Essa parte de exclusão, não entendi bem. O que ele faz de exclusão? Não, a exclusão a gente vai falar daqui a pouco. A Ana está perguntando aqui, eu não entendi bem essa questão da exclusão, a gente não chegou lá, agora a gente só está na fase da inclusão. Ou seja, quais as palavras eu vou usar e aonde eu vou consultar. Depois, o wide range, o intervalo de tempo que eu vou pesquisar. Também você precisa ter isso definido. Para quem vai trabalhar com revisão sistemática, tem que tomar cuidado, porque se as suas palavras são muito abertas, como por exemplo, 200 mil resultados com Covid, você vai ter que limitar o tempo. Você vai ter que limitar por base, você vai ter que fazer filtros, e sempre tomando cuidado com a sua pergunta inicial. O que a gente deveria de pergunta inicial agora? O que vem sendo discutido na literatura ou, como a Letícia fez, qual é o estado da arte de Covid-19? 200 mil resultados. Você vai trabalhar com isso? Talvez a gente poderia colocar quais os resultados de Covid-19 em 2020, para ser mais focado aqui, ó. Eu quero saber o que está acontecendo esse ano. Quais os resultados da pesquisa científica de Covid, porque aí eu vou excluir citações, livros, artigos que não tem colaboração nenhuma, exame, Veja, essas coisas, Magazine da vida. E eu estou limitando ao tempo porque justamente a gente está preocupado agora, a gente quer curar a ansiedade do pesquisador do momento. E aí a dinâmica é, vamos publicar isso em um mês. Então já passa por revisão, tá que nem os artigos que estão publicando de Covid. Se vocês olharem os tempos de submissão, revisão e publicação, é coisa de 20, 30 dias, né? Aonde que vê isso? Vamos dar uma olhada quais artigos apresentam isso. Vou compartilhar com vocês só para perceberem. Esse artigo aqui, por exemplo, os InderScience não costumam divulgar essa informação. Ops. Não tem.
Vou ver esse do Ensslin aqui. Também não tem. Está em português. Não, não tem. Deixa eu ver. Esse daqui é o Cleaner? Não. Qual que é o da Cleaner Production? Plus One eu acho que tem. Tem. Aqui do lado, pessoal. Nessa parte aqui, ó. Eu vou apagar para vocês conseguirem ler. Ó, foi recebido no dia 20 de abril. Ele foi aceito no dia 16 de agosto. Então, abril 4, agosto 8, 4 meses até a primeira submissão, revisão e aceite. 4 meses. Isso é rápido. Aqui, ó, viu porque ele buscou Universitat Autònoma de Barcelona. Ele não pede, por exemplo, esse tipo de informação. Esse tipo de informação aqui, ó, recebido, aceito, publicado, é comum na Elsevier em todos os journals. A Plus One, a maioria das revistas divulgam. É, inclusive, um dos critérios da CAPES para que o artigo, a revista tenha um ranking aceitável. É ela deixar claro o tempo que ela utiliza para fazer a análise. Então, se vocês olharem alguns artigos de Covid, deem uma observada quanto tempo está demorando para revisar esses artigos. Se alguém aí consultar e ver, algum me fala, tá? A maioria dos artigos, a Letícia escrevendo, né? A maioria dos artigos de Covid é de 2020. Antes, só 13.800. Só. Nossa. Sem incluir patentes e citações. É um trabalho delicado. Talvez tenhamos que repensar. Mas de toda forma a gente vai lapidando. Um artigo submetido e publicado no mesmo dia. Ah, que revista que é essa daí? Aí também eu achei um pouco exagerado. Não achou não, Michele? Você compartilhar a referência aí com a gente? Estou tentando, tá. Né, tudo bem, fica na pesquisa. Outros critérios que você pode colocar é, por exemplo, o idioma que está sendo feito. Numa primeira busca, é sempre bom a gente olhar para o tipo de documento, só o review, ver se tem alguém que já publicou alguma coisa disso. Então põe Covid-19 e faz a busca por review. Vê o que aparece. Área de estudo? Não, vamos procurar artigos só na área de saúde. O resto, gestão, geografia, vamos lá, política, né, economia. Não, a gente quer saber da área de saúde. O que tem ali na área de saúde? Talvez isso também a gente consiga ter alguns filtros que tragam uma facilidade maior para a gente trabalhar. Tudo bem até aqui a respeito do protocolo de seleção, né? Bem tranquilo, não tem muito